Vamos de questão 5 agora, pessoal. Um automóvel possui velocidade constante de 20 metros por segundo. Beleza. Ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. A distância mínima necessária para o automóvel parar em metros é igual. Essa questão, gente, é muito boa. Porque olha o que acontece. Aqui, esse menos, essa aceleração negativa, é porque ele está freando. Então, a velocidade dele tem o quê? Que ir diminuindo. Ele tem essa velocidade de 20 metros por segundo e ele tem que diminuir ela até parar, até o automóvel parar. Então, a velocidade dele tem que diminuir. Mesmo que o enunciado não colocasse esse menos, vocês tinham que interpretar e entender que essa aceleração tinha que ser negativa, porque o carro está diminuindo a sua velocidade. Mas aqui já colocou o sinalzinho, facilitou nosso trabalho, então vamos lá. Eu sei que a velocidade inicial do carro era 20 metros por segundo. Eu sei que a aceleração que está agindo sobre ele é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui diz, ó, qual é a distância mínima necessária para o automóvel parar. Se até ele parar, qual é a velocidade final dele? Zero, né? Quando ele para, a velocidade é zero. E quer saber qual a distância mínima. Queridos, olha só, a gente tem a mesma situação daqui. Tem velocidade inicial, tem aceleração, tenho velocidade final e quero descobrir o deslocamento. Eu tenho tempo aqui em algum momento sendo citado? Não. Se eu não tenho tempo, o que eu vou usar? Equação de Torricelli. Então, aqui vamos lá. Equação de Torricelli é a famosa v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. A velocidade final é zero, zero ao quadrado. A velocidade inicial é 20, 2 vezes a aceleração menos 2, vezes ΔS. Como vai ficar isso aqui? Zero é igual a 20 ao quadrado, 400. 2 vezes menos 2, menos 4 vezes ΔS. O que vai acontecer? Esse menos 4 ΔS que está desse lado vai passar para o outro. O que era negativo, então, vai ficar positivo. Então, o que eu vou ter? Que meu ΔS vai ser 400 dividido por 4. Então, meu ΔS vão ser 100. Qual a unidade de medida? Metros, quilômetros, centímetros. 100 metros, ó. Metros por segundo ao quadrado. Então, meu deslocamento vão ser 100 metros. Então, até frear, até conseguir parar, o carro ainda andou 100 metros. Letrinha E. Show. Vamos para a próxima. Número 6. A situação em que o módulo da aceleração média será maior está descrita em... Vamos lá. Aqui a gente tem 4 situações e a gente tem que calcular a aceleração em cada uma delas para ver qual é maior. Beleza. Primeira, na Terra, uma pedra arremessada para cima encontra-se no ponto mais alto da sua trajetória. Vamos lá, queridos. Eu vou trazer aqui minha folhinha de fórmula. Vou usar ela aqui como folhinha de rascunho agora. Eita, desfocou de novo. Aqui estamos na questão 6, letra A. Quando a gente tem uma bolinha arremessada que está aqui no ponto mais alto da sua trajetória. Lembra que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade é igual a zero, mas a aceleração é qual a aceleração? A aceleração da gravidade. A todo momento no movimento vertical, a aceleração da gravidade. A aceleração não vai mudar, a aceleração é sempre a mesma, a velocidade que vai mudando. No ponto mais alto, essa velocidade vai chegar a zero, porque aí é nele que o corpo começa a descer. Mas a aceleração
nunca deixa de agir. Então, na letra A aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos para a letra B. Um corredor velocista realiza a prova dos 100 metros rasos a partir do repouso a velocidade de 11 metros por segundo em 5 segundos. Então, vamos lá. A gente sabe que ele realiza a prova de 100 metros rasos partindo do repouso com uma velocidade de 11 metros por segundo em 5 segundos. Então, vamos lá. Ele desloca 100 metros. Ele tem uma velocidade inicial 0, porque ele partiu do repouso. A velocidade final dele, né? Ele vai do repouso a 11 metros por segundo. Então, a velocidade final dele é 11 metros por segundo. E ele faz isso em 5 segundos. Meu Deus. Show! Para a gente saber a aceleração, pessoal, olha só. Eu tenho muitas opções, né? Eu tenho V igual V0 mais AT, eu tenho essa aqui que A igual ΔV sobre ΔT é a mesma coisa que essa aqui, né? A gente viu isso quando a gente teve nossa aulinha. Tem essa aqui da posição, tem a equação de Torricelli. Então aqui, eu tenho a velocidade, eu tenho ΔT, eu posso usar só essa aqui. Eu sei que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Interessante. Então, eu sei que a aceleração vai ser igual a ΔV, é V final menos V inicial, dividido pelo ΔT, que também é tempo final menos tempo inicial. Isso aqui, queridos, vai nos dizer o seguinte: quem é a velocidade final? 11. Quem é a velocidade inicial? 0. Quem é meu ΔT? Eu botei aqui 5T, mas é 5S, 5 segundos. Então, isso aqui, pessoal, vai ficar 11 dividido por 5, que é 2,2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que essa é a unidade de medida de aceleração. Então, beleza. Achamos a aceleração da letra B. Agora, vamos achar a aceleração na letra C. A letra C diz o seguinte: um automóvel em movimento e tudo desenquadrado. Um automóvel em movimento tem sua velocidade de 16 metros por segundo reduzida a 0 em 4 segundos. Essa frase toda é importante. Diante de um sinal vermelho. Então, vamos lá. A gente sabe nessa letra C que a velocidade inicial do carro era 16 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, 16 metros por segundo. A gente sabe que ele estava andando até parar. Então, a velocidade final dele é 0. E quanto tempo ele levou para parar? Vamos voltar aqui na nossa questão, 16 metros por segundo reduzido a 0 em 4 segundos. Então, o tempo que ele levou para parar foram 4 segundos. Eu tenho a variação da velocidade, eu tenho a variação do tempo, né? Tenho meu intervalo de tempo. Então, eu posso usar que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Aqui, quem é meu ΔV? Velocidade inicial menos velocidade final. A final é 0, a inicial é 16, e isso foi em 4 segundos. Aqui eu vou ter, então, 0 menos 16 menos 16, menos 16 dividido por 4. Menos 16 dividido por 4 é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. E esse menos, pessoal, faz todo sentido, né? Porque ele está diminuindo a sua velocidade, tá bom? Show! Agora vamos para a última, vamos para a letra D. Um avião, ao pousar, toca a pista de aterrissagem com uma velocidade inicial de 70 metros por segundo, levando 14 segundos para alcançar repouso. Lembrando que repouso é parar.
Então, ele tem uma velocidade inicial de 70 metros por segundo e leva 14 segundos para parar. Então, vamos aqui anotar os nossos dados, ó. Ele tem uma velocidade inicial de 70 metros por segundo. Ele vai alcançar o repouso em algum momento, então ele vai parar. E o tempo que ele leva para parar são 14 segundos. Show! Como que a gente faz para descobrir a aceleração desse avião? Mesma forma que a gente tem feito a todo momento. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, eu sei que a variação da minha velocidade é a velocidade final menos a inicial. Então, vai ser 0 menos 70 dividido por 14. Então, isso aqui vai ser menos 70 dividido por 14. E isso é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Aqui, queridos, a questão perguntava qual era a maior aceleração. A maior aceleração vai ser aqui a letra A, né? Vai ser o caso que a gente tinha um movimento vertical que estava sobre a aceleração da gravidade. É assim que a gente calcula a aceleração, pessoal. Essa questão foi um pouco mais extensa, mas é isso. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Uma onça está à espreita a 10 metros leste de uma mangueira. No instante t igual a 0 segundos, a onça começa a perseguir uma anta que está a 40 metros a leste da mangueira. Um vídeo mostra que durante os 3 segundos iniciais do ataque, a coordenada x da onça varia de acordo com a equação x igual a 10 mais 4t². Sobre o movimento da onça, leia e analise as seguintes afirmações. Pessoal, essa questão parece um pouco difícil demais, não é assim que a gente lê. Mas vamos com calma que a gente vai conseguir resolvê-las juntos. Aqui existem muitos dados, né, muitas questões, mas vamos entender o que está acontecendo. A gente tem uma onça que está perseguindo uma anta. Show! Aí aqui diz, né, a coordenada x da onça varia de acordo com a equação x igual a 10 mais 4t². Pessoal, olha só, aqui a gente tem uma equação que tem um t ao quadrado. Sabe que equação é essa, meu povo? Essa equação é nossa conhecida função da posição do movimento uniformemente variado. Então, queridos, esse x aqui, ele significa posição. Aqui está falando, a posição da onça varia de acordo com essa equação. Em algumas situações, a equação da posição, em vez de ser simbolizada por um S, é simbolizada por um x. Mas não tem problema nenhum, não. A gente viu o nosso t², aqui o t², a gente achou nossa equação da posição. Show? Então, vou virar aqui a página para usar a parte em branco. O que a gente pode tirar dessa equação? Vamos lembrar. Vou botar aqui questão 7. Eu tenho aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais meio a t². A equação que a gente tem aqui é que x é igual a 10 mais 4t². Vamos lá. Eu sei, ó, que S é x, então esse x simboliza a posição que eu vou ter da onça em qualquer momento, né? Dependendo do tempo que eu quiser analisar, eu vou saber a posição dela. Olha só, o S0 é meu númerozinho que não está acompanhado de letrinha nenhuma. Então, meu S0 é o 10. Eu sei que a posição inicial dessa onça é 10 metros. É o que está até me falando aqui, né? 10 metros leste da mangueira. Tudo bem. Olha só, eu tenho aqui algum númerozinho acompanhado de T sozinho? Não. Então, quem é V0? Zero, porque aí some aqui da nossa equação. Eu sei que minha velocidade inicial é 0. E aqui, quem está acompanhando o t² é 4.
E a gente sabe que quem acompanha t quadrado é metade de A. Então, a gente sabe que meio vezes A é igual a t quadrado, ó. Aqui eu tenho meio vezes A e aqui eu tenho 4, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Então, a gente sabe que A é igual a 8 metros por segundo. Esse 2 que estava dividindo, eu passei para lá, multiplicando. Então, com essa equação, a gente conseguiu descobrir a posição inicial da onça, a velocidade inicial e a aceleração dela. Mudei a continha aqui para o cantinho para aproveitar melhor o espaço. Agora, vamos ver quais são as afirmações que a gente vai ter que analisar sobre essa onça. 1. O deslocamento da onça durante o intervalo T1 e T2 foi 32 metros. Vamos ver aqui. A primeira afirmação, gente, está perguntando o deslocamento da onça. O deslocamento da onça entre T1 e T2. Lembra, pessoal, o que é deslocamento? É posição final. Aqui eu cismo de colocar o F, né? Mas vocês não usam F. É posição final menos posição inicial. Ou seja, a posição no tempo T2 menos a posição no tempo T1. Beleza, esse vai ser o deslocamento da onça. Gente, como eu vou conseguir descobrir a posição da onça? Usando a equação que a gente conhece. Eu não falei para vocês que essa equação aqui, ela era a equação da posição da onça? Então, a posição no tempo T1 vai ser quando eu colocar o tempo T1 aqui. A posição dela no tempo T2 vai ser quando eu colocar o tempo T2 aqui. Então, vamos partir para o braço. O tempo T1 é 1 segundo e T2... Eu deixei sem espaço, né? O T1 é 1 segundo e o T2 é 3 segundos. Vamos lá. Vamos resolver nossa questãozinha. Aqui, pessoal, organizei nossa situação. A gente quer saber qual foi o deslocamento da onça entre o tempo T1 e o tempo T2. O quanto ele deslocou de 1 segundo até 3 segundos. Beleza. O deslocamento é sempre a posição final menos posição inicial. A posição final da onça, né, vai ser a posição que ela tinha em T2 e a posição inicial vai ser a posição que ela tinha em T1. Como que a gente descobre a posição do objeto? Usando a nossa equação da posição. Lembra que eu falei com vocês que esse X simboliza a posição. Se eu apagar e colocar um S aqui, ó, dá no mesmo. Se eu quiser fazer assim, dá no mesmo, tá bom, pessoal? Então, vamos descobrir essa posição. A posição em T1 é quando o T vale o tempo que valia em T1, que no caso é 1 segundo. Então, vamos saber qual era a posição do nosso objeto em 1 segundo. Aqui vai ficar 10 mais 4 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 é 4. Então, a posição era 14 metros. Então, a posição em T1, 14 metros. Agora, vamos saber qual era a posição em T2. A posição em T2 era a posição quando o tempo valia o que o tempo valia em T2. Então, a gente sabe que vou colocar o Szinho de posição, é igual a T mais 4 vezes. Qual era o tempo em T2? 3 segundos. 3 ao quadrado. Então, a posição vai ser 10 mais 4 vezes 3 quadrado, 9. Então, isso aqui vai ser 10 mais 4 vezes 9 é 36. A posição aqui, então, foram 46 metros. Então, vamos lá. Qual foi o deslocamento que ela teve de T1, da posição de T1 até a posição de T2? Vai ser o quê? A diferença entre essa posição. De 14 até 46, quanto que essa onça andou? É justamente o que a gente vai calcular aqui. Nosso deslocamento é a posição em T2, que é 46, menos a posição em T1, que é 14. Então, o deslocamento dessa onça vai ser 32 metros. Esse aqui
é o deslocamento da nossa onça. Deixa eu destacar aqui. Então, a nossa primeira afirmativa está correta. Aqui diz: o deslocamento da onça durante o intervalo T1 e T2 foi 32 metros. Verdadeiro. 2. O movimento da onça foi retilíneo e uniforme. Falso. Aqui, quando a gente analisou essa equação, a gente não achou a aceleração? Se tem aceleração, não é movimento retilíneo uniforme. Falso. 3. A aceleração da onça nesse intervalo foi de 8 metros por segundo. Verdade. Aqui, quando a gente interpretou nessa equação, a gente viu que a aceleração dela era 8 metros por segundo ao quadrado por causa, desse raciocínio aqui. Beleza, então a 3 é verdadeira. Agora vamos para a quarta afirmação. A velocidade da onça no instante 2 segundos foi de 8 metros por segundo. Vamos lá. Vamos resolver agora, vamos ver se a questão 4 é verdadeira. Ele quer saber se no tempo igual a 2 segundos, a velocidade da onça era 8 metros por segundo. Vamos ver. A gente tem o tempo, quer saber qual era a velocidade. A gente tem a velocidade inicial, né, que a gente descobriu aqui por causa da nossa equação, que a velocidade inicial é 0, e a gente sabe que a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Então, no tempo igual a 2 segundos, qual será que era a velocidade da onça? Qual foi a velocidade final da onça em 2 segundos? Vamos lá. Com todos esses dados aqui, queridos, a gente pode muito bem usar aquela equação V igual V0 mais AT. Porque, olha, a gente quer saber velocidade, a gente tem velocidade inicial, tem aceleração e tem tempo. Então, a gente sabe que aqui, essa vai ser a nossa escolhida. V0 é 0, aceleração 8 e o tempo 2 segundos. Aqui no caso, então, pessoal, nossa velocidade, na verdade, vai ser aqui, 8 vezes 2, 16 metros por segundo. Então, aquela afirmação ela é falsa, porque a afirmação dizia que no tempo igual a 2 segundos, a velocidade da onça seria 8 metros por segundo. Então, ela está falsa. Então, assinale a alternativa correta. Aqui no nosso caso, a 1 e a 3 são verdadeiras, a 2 e a 4 são falsas. Então, apenas a 1 e a 2 são verdadeiras? Não. Apenas a 1 e a 3 são verdadeiras? Sim. Então, nossa alternativa correta é a letra B. Vamos para a próxima. Nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, o atleta jamaicano Usain Bolt foi campeão dos 100 metros rasos com um tempo de 9,63 segundos. Vamos lá. 100 metros rasos com o tempo de 9,63 segundos, estabelecendo assim um novo recorde. Sabendo que Usain Bolt partiu do repouso, é possível determinar que sua aceleração média na prova dos 100 metros foi D. Vamos anotar nossos dados para ver qual equação melhor se encaixa nessa situação. A gente sabe que o Usain Bolt deslocou 100 metros. A gente sabe que o tempo dele foi 9,63 segundos. A gente sabe que ele partiu do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0, ele estava parado, começou a andar. E a questão nos pede qual foi a aceleração dele. Interessante. Queridos, vamos voltar aqui para as nossas formuletas? Aqui eu tenho deslocamento e tempo e quero saber aceleração. Das formulazinhas que a gente tem, que tem deslocamento, a gente tem a equação de Torricelli e a equação da posição, correto? Show! Aqui a gente tem a posição, a gente pode transformar isso no deslocamento. Mas aqui a gente também tem tempo. A equação de Torricelli tem tempo? Não.
Então, a equação que a gente vai usar é justamente a nossa equação da posição. Queridos, nossa equação da posição é S é igual a S0 mais V0t mais meio AT quadrado. Olha só que coisa interessante, gente. Eu tenho duas formas que eu posso enxergar essa situação para usar meu deslocamento. Eu posso considerar, ó, que o Usain Bolt ele partiu de uma posição inicial igual a 0 e ele chegou, a posição final dele foi 100. Então, pronto, eu posso usar a minha equaçãozinha. Ou então, o que a gente pode considerar? Aqui, vocês lembram que ΔS é igual a S menos S0? Né? Posição final menos posição inicial. Então, esse meu S0 aqui, se eu passo ele para o outro lado, eu fico que S menos S0 é igual a V0t mais meio AT quadrado. Então, quem é S menos S0? É meu ΔS. Então, eu tenho que ΔS é igual a V0t mais meio AT quadrado. Olha que interessante. Eu posso enxergar essa equação de duas formas, mas dos dois jeitos o nosso resultado final vai ser o mesmo, tá bom? Mas agora eu vou resolver do jeitinho que a gente sempre tem feito, né? O Usain Bolt correu 100 metros e aqui a posição inicial dele foi 0. Então, eu sei que, ó, posição inicial 0, posição final 100. Então, aqui, ó, posição final 100, posição inicial 0. Quem foi a velocidade inicial? 0. 0 vezes o tempo, que foi 9,63, mais meio, vezes. Quem foi a aceleração? É o que eu quero saber, então tem que ficar o azinho mesmo. Vezes o tempo ao quadrado. O tempo foi 9,63. Show. Aqui eu tenho 100 igual a 0 mais 0 vezes 9,63, 0, tudo isso fica 0. Vai ser igual a meio vezes A vezes 9,63 ao quadrado. Isso aqui, queridos, é aproximadamente 92. Estou dando uma olhadinha aqui na calculadora. 92,74. Agora vamos lá. 100 vai ser igual a. Agora, A sobre 2 vezes 9,74. É a mesma coisa que eu fazer a 100 é igual a 92,74 dividido por 2 vezes A, né? Esse meio tá multiplicando todo mundo, né, gente? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 100 é igual a 46,37 vezes a aceleração. A nossa aceleração vai ser 100 dividido por 43,37. Nossa aceleração vai ser igual a 2,15 muitas coisas, metros por segundo ao quadrado. Que, queridos, aqui, ó, vai ser o mais próximo de 2,16, tá bom? Então, nossa questão correta é a letra B. Eu sei que essa questão ficou um pouco extensa, pessoal, mas é só porque essa formulazinha, ela tem muitas coisas envolvidas. Mas treinem com calma que vai dar certo. Na real, vocês já estão treinados, né? Vamos para a próxima. 9. Se um objeto cai a partir do repouso em um local onde a aceleração da gravidade tem modo 10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar, podemos afirmar que esse objeto adquire velocidade escalar constante de 10 metros por segundo. Queridos, se o objeto está sobre a aceleração da gravidade, se existe aceleração, não tem como ele ter velocidade constante. Então, primeiro eu nem preciso fazer conta nenhuma, eu já sei que é falso. 2. Cai 10 metros no primeiro segundo. Então, ele quer saber qual foi o deslocamento desse objeto depois de 1 segundo. Espera aí. Qual foi o ΔS
depois de 1 segundo. Eu sei, ó, que se o objeto cai a partir do repouso, ele está num movimento de queda livre, né? A velocidade inicial é 0. Então, vamos ver. A aceleração que está agindo sobre ele é a aceleração da gravidade. Vamos ver no que isso vai dar. A gente sabe que, pô, aqui a gente tem velocidade inicial, tem tempo, tem deslocamento, tem aceleração. A gente vai usar de novo a nossa equação da posição. Aqui eu sei que S é igual a S0 mais V0t mais meio AT quadrado. Show! Eu sei que a minha posição inicial, né? Eu estou contando como se o corpo estivesse saindo do zero. Posição inicial 0. Ou eu posso olhar daquele outro jeitinho, passar o S0 para o outro lado, vai ficar S menos S0, e ali eu vou ter um ΔS, né? Vou ter um deslocamento. Eu sei que minha velocidade inicial é 0, então isso aqui vai ser 0. Então vamos lá. Vamos ver no que isso vai dar. Vai ficar meio vezes 10 vezes 1 ao quadrado. Então aqui eu sei, queridos, que a minha posição vai ser 1 vezes 10. 10 dividido por 2, 5. Então a posição após 1 segundo são 5 metros e não 10 metros. Então a afirmação 2 é falsa. Vamos para a última afirmação. A última afirmação nos diz o seguinte: tem velocidade escalar de 20 metros por segundo após 2 segundos. Então, ele quer saber qual era a velocidade dessa bolinha, né, desse corpo que foi jogado, desse objeto, após 2 segundos. Vamos fazer a continha aqui. Eu tenho novamente o tempo, ele quer saber a velocidade depois de 2 segundos. Quem é minha velocidade final? Eu sei que a velocidade inicial era 0, né? O corpo partiu do repouso. E sei que age sobre ele uma aceleração, que é igual à aceleração da gravidade, que a gente aproxima para 10 metros por segundo. Gente, eu tenho velocidade inicial, tenho tempo, tenho aceleração e quero saber a velocidade final. Então, aqui eu vou usar nossa querida formulazinha. V igual V0 mais AT. Eu sei que a velocidade inicial é 0, então minha velocidade final vai ser a aceleração, que é a aceleração da gravidade, que é 10, e o tempo, que é 2 segundos. Então, depois de 2 segundos, a velocidade do objeto é 20 metros por segundo. O que nos mostra que, olha só, essa terceira afirmação está correta. Tem velocidade escalar de 20 segundos após 2 segundos. Então, ela é verdadeira. A 1 e a 2 são falsas e a 3 é verdadeira. Vamos ver qual é a opção correta para a gente marcar. Vamos lá, estão corretas apenas a 1 e a 2? Não, a 1 e a 2 são falsas. B, apenas a afirmação 3? É, apenas a 3 que é verdadeira. Então, a letra B é a nossa questão correta. Agora vamos para a última. Considere um movimento em queda livre, em que duas partículas de massa M1, que tem 1 kg, e M2, que tem 2 kg, estão localizadas a uma mesma altura acima do solo. Espera aí, as duas partículas são abandonadas simultaneamente. Para a partícula 1, observa-se que no intervalo ΔT igual a 2 segundos, se desloca verticalmente um ΔY de 20 metros por segundo. Gente, esse ΔY é só a altura, tá? É só porque é um movimento na vertical e às vezes usam a letra Y para representar. Para o mesmo intervalo de ΔT igual a 2 segundos, o deslocamento vertical da partícula 2 em metros será... Querido, essa questão é muito boa, porque às vezes você olha e você pensa assim, caraca, eu vou ter que fazer um monte de conta, que tem massa, eu não sei nem o que fazer com massa, e tem 2 tempos, tem 2 coisas. Gente, isso aqui é só vocês lembrarem do que vocês aprenderam na aula. Olha só, eu tenho 2 bolinhas, uma tem uma massa de 1 kg, uma tem uma massa de 2 kg, é um pouco maior. Show. Queridos, a gente está num local em que não tem resistência do ar, então o que vai acontecer? Essas duas bolinhas,
elas vão cair com a mesma aceleração, vão chegar ao solo no mesmo tempo. Então, elas vão ter a mesma velocidade. Então, queridos, elas vão deslocar a mesma coisa sempre. Quando uma estiver aqui, a outra está aqui. Quando uma está aqui, a outra está aqui. Porque elas chegam no chão ao mesmo tempo. Então, elas estão sempre andando uma do lado da outra. Então, se em 2 segundos essa partícula vai se deslocar 20 metros, a partícula M1, a partícula 2, em 2 segundos, também vai andar 20 metros. Então, essa é a pegada dessa questão. Vamos lá, lembrar sempre. Os corpos, eles chegam no chão ao mesmo tempo quando não existe resistência do ar. Então, eles estão sempre deslocando a mesma coisa. Então, quando uma anda uma coisa, a outra anda a mesma coisa. Então, se em 2 segundos essa andou 20, em 2 segundos a outra andou 20 também. Por aqui, pessoal, acaba a nossa revisãozinha. Eu espero que vocês façam com carinho, leiam um livro, tirem as dúvidas e vai dar tudo certo. Vocês vão arrasar nessa prova, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.